Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos a Carreiras 4.0, um evento online aonde eu vou te ensinar na palestra de hoje como empreender na psicologia online. Na psicologia online com um start digital, aquele start que a gente precisa para começar do jeito certo e sair do zero e conseguir chegar aos nossos primeiros 10 mil reais. Meu nome é Sabrina Pedron, eu sou psicóloga desde 2011 e atuo na psicologia online desde dezembro de 2018, onde o atendimento psicológico online foi regulamentado através da resolução 11 de 2018, permitindo que o psicólogo, então, saísse do seu habitat natural, né, do seu consultório, para conseguir atender pessoas do mundo todo por meio das tecnologias de informação, né, dos TICs. Então, a gente tem toda uma regulamentação, toda uma resolução que nos dá respaldo, né, para que a gente possa, então, prestar esse serviço com o mesmo rigor técnico, teórico e científico para melhor ajudar os nossos pacientes. Mas a questão é como a gente conseguir resultado, né, financeiro rápido de uma maneira online sem um posicionamento correto, né? Por quê? Porque o posicionamento da psicologia tradicional é muito diferente do posicionamento que um psicólogo online deve ter, tá? Isso em termos de se conseguir resultado, em termos de atingir ali a nossa audiência, pessoas que vão nos ouvir, pessoas que vão confiar no nosso trabalho e nos contratar como psicólogos, então. Eu vou passar um passo a passo para vocês. Então, a partir de agora, pegue papel, caneta, bloquinho de anotação, post-it, tudo que você tiver de material criativo aí, para colocar essa palestra em prática imediatamente. Então, vamos lá? A gente vai começar, então, entendendo o papel do marketing digital no seu negócio, conhecer o poder da história, né? Os elementos que uma boa história tem. A gente vai analisar um pouquinho o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso posicionamento, vai olhar ali a nossa concorrência e vamos traçar planos de ação. Por isso que eu te disse que é uma palestra prática, você vai pegar e vai lá e vai fazer. Então, separe seus materiais aí. A gente vai fazer um check-up nas suas redes sociais, fazer uma lupa nas métricas, fazer uma criação, se você não tem, de um perfil na rede social preferida do momento, que é o Instagram, possivelmente por onde nós também nos conhecemos, né? E a gente vai fazer uma limpeza no perfil, caso você já tenha esse perfil no Instagram e não esteja tendo tanto resultado assim. Vamos entender um pouquinho o que é o marketing de conteúdo e trabalhar em termos de calendário editorial para a gente abranger os assuntos que a gente gostaria de abordar ali no nosso Instagram. A gente também vai trabalhar um plano de reciclagem de conteúdo, vai entender o poder do mercado digital hoje, quais são, né? O que tem nesse mercado digital, quais as oportunidades que esse mercado digital nos reserva, inclusive para esse momento desafiador que a gente está passando, né? Onde, mesmo quando tudo voltar ao normal, não vai ser tão normal assim. Vamos entender o papel do afiliado e do produtor digital. Vamos adentrar ali pela Hotmart, um líder de mercado digital hoje, né? Entender como se afiliar, como se cadastrar os produtos. Vamos fazer um script de vendas rápidas, né? Entender o nosso cliente ideal, o nosso avatar, a nossa persona, né? E entender ali o quanto a gente tem esse avatar ali, já nas nossas mãos, prontinhos para receber o que a gente tem de importante para dar. E vamos entender o papel do brainstorm e aí vamos seguir no nosso próximo passo.
Vamos lá? Papel e caneta. E o que vocês precisam fazer agora é decidir. É tomar uma decisão. Esse é o primeiro passo. Quando a gente precisa mudar alguma coisa na nossa carreira, quando a gente precisa mudar alguma coisa na nossa direção, tomar uma decisão é fundamental. É o primeiro passo. A gente vai decidir se a gente quer continuar atendendo de forma tradicional lá no nosso consultório ou se a gente quer dar um passo a mais e, de fato, atender de forma online, mas profissional, com autoridade no assunto, tendo respaldo da internet, das nossas redes sociais, de ferramentas que são até gratuitas e que a gente pode estar tirando muito proveito nesse momento. O segundo passo, depois da decisão, é a disciplina, é manter a constância naquilo que a gente precisa fazer para sustentar a decisão que a gente tomou. E terceiro passo é a determinação, é a gente se determinar de fato a isso. Por quê? Porque quando a gente se determina a fazer alguma coisa, a gente vai conseguir superar aqueles momentos difíceis em que a disciplina não é suficiente, em que a gente sabe que tem que fazer, mas a nossa disciplina não está obedecendo. Está ficando difícil, a gente está procrastinando, está deixando para depois, né? E a gente sabe que a gente precisa seguir esse método, esse passo a passo, para a gente conseguir se sair bem, ter um bom posicionamento e conseguir atingir o nosso público no mercado digital, nas plataformas online, no mundo online, né? Que hoje todo mundo tá aí, né? Todo mundo tá com a gente na palma da mão. É só a gente conseguir chegar na palma da mão do nosso cliente, né? Então, esse terceiro passo é fundamental, né? Assim como o primeiro, é a determinação. É continuar fazendo o que tem que ser feito mesmo quando as coisas ficam difíceis pra caramba, né? Então, quem fala muito isso é o Caio Carneiro, do livro Seja Foda, né? Então, quem não conhece esse livro, eu indico muito ele, tá? É um livro bem gostoso de ser lido, bem didático, tá? E numa linguagem bem fácil de ser compreendida. Então, primeiro passo é a decisão. É agora ou nunca, né? É tomar uma decisão. Eu quero levar a psicologia para o online. Muitos psicólogos, eu dou mentoria, consultoria, né? Eles entenderam o papel, né? A importância de um posicionamento online a partir dessa necessidade que a gente teve agora na quarentena, né? De fazer o atendimento 100% online. E muitos não estavam preparados para esse momento, né? E continuam não preparados para esse momento. E é um momento que a gente precisa mudar todo o nosso mindset, da forma como a gente atendia, da forma como a gente trabalhava, e mudar de uma maneira rápida, né? E estratégica, e não fazendo o que eu acho que deve ser feito, né? Intuitivamente. Não, a gente tem estratégias para isso, para contribuir que os nossos resultados sejam mais sustentáveis, tá? Então, o papel do marketing digital no seu negócio é muito importante, principalmente para lidar com os desafios desse momento, né? E a gente precisa entender que a psicologia, por mais que a gente faça por amor, ela não é um hobby, né? Ela é um trabalho, ela tem que se sustentar, ela é uma empresa, ela é um negócio, ela precisa crescer, ela precisa dar lucro, ela não é uma assistência social, né? Filantrópica, em que as pessoas tiram proveito e dali não sai nada, né? A gente precisa saber vender. E é isso uma das funções que o psicólogo não aprende na faculdade. E que vai aprender em eventos assim, como esse que você está participando, né? E o papel do marketing na psicologia é justamente nos ajudar a vender mais. E para isso a gente precisa arrumar a casa.
Porque se a gente entra numa loja desarrumada, ou que nessa loja de cara é autosservice, mas a gente não sabe, a gente não conseguiu encontrar o que a gente está precisando, o cliente, né, dá meia volta e vai embora. Assim também é com a nossa casa na internet. Qual é a nossa casa na internet? O cliente não liga e não marca consulta e vem lá e se gosta, fecha o contrato ou não. Ele vai ter o nosso primeiro contato ali nas redes sociais. Então, muitas vezes é ali que a gente encontra o nosso cliente. A maioria das vezes. Hoje, eu te diria que já foi 80% indicação e 20% por meios de publicidade, né? Uma vez era cartões, folder, enfim, agora é as redes sociais, né? Então, isso se inverteu muito, eu vejo nitidamente na minha atuação, né? 80% das pessoas vêm através das redes sociais e 20% são, sim, continuam sendo através da indicação, do boca a boca, né? De tudo isso. Então, o marketing digital hoje, ele é indispensável, a gente não pode deixar passar em branco, porque a gente precisa entender como é esse marketing na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa função. E claro, isso se aplica só para psicologia, Sabrina? Não, para inúmeros negócios, para diversos ramos, né? Esse princípio é um princípio básico que todo mundo que está começando no marketing digital, que está começando a entender que precisa se posicionar de uma maneira diferente no meio digital e vencer essa era digital que já passou de 2.0 há muito tempo, né? E a gente precisa ser 4.0. O que é isso? É ser rápido, é agir rápido e com eficiência, né? A gente precisa se adaptar muito rápido a esse caminho de mudanças. Então, é o que eu sempre digo, né? A gente não está passando por uma mudança de era. Né? E há poucos dias, uma era de mudança dentro da mudança de era, em pleno vapor. Né? Então, pode ser um joguinho de palavras que fica difícil de entender, mas que faz todo sentido, né? Então, a gente está passando por uma mudança de era. E há poucos dias, por uma era de mudanças, né? Dentro de uma mudança de era. Então, que está em pleno vapor. E isso precisa ter muito jogo de cintura, ter uma tomada rápida de decisões, agir rápido. A gente não tem mais tanto tempo para pensar na perfeição. Não, a gente tem que fazer a palestra e tirar do papel esse conhecimento, né? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Essa é a proposta da minha palestra. Eu quero que vocês ouçam, eu quero que vocês estejam aí com material na mão, com ferramentas, para vocês poder pausar e voltar a hora que vocês precisarem para rever, mas não ter só ideias através da palestra, realmente colocá-las em ação, certo? Então, todo mundo quer faturar mais, todo mundo quer vender mais, todo mundo quer a ponta, né, dessa pirâmide. E poucas pessoas entram em ação, conseguem realmente criar o desejo, cativar o seu cliente, despertar o interesse no seu produto e, de fato, chamar atenção. Né? E parece que no mundo de hoje, por mais que as coisas tenham mudado tão rapidamente, as pessoas continuam operando dessa forma. A gente pode ver desde uma manicure até um médico, né? Então, marque sua consulta, faça terapia. Na psicologia isso é muito comum, né? Faça terapia, mas por que eu tenho que fazer terapia? Né? Por que eu vou parar num anúncio, numa chamada de terapia? Né? Não sou louco, ainda mais na psicologia a gente tem esse estigma, né? Que terapia é coisa para louco, psicólogo é coisa para louco, eu não preciso me tratar, eu tô bem, né? Então a gente precisa ter esse entendimento que
na verdade, essa pirâmide, ela devia estar ao contrário. Por quê? No marketing digital, a gente tem o que a gente chama de funil de vendas, tá? O funil de vendas, o que que é? A gente só vai vender para quem passar lá naquele gargalo. Só que para a pessoa chegar lá naquela boca do funil, para cair de fato as moedinhas lá no nosso cofrinho, a gente precisa passar por todas essas etapas primeiramente, né? E a venda, diferente do que todo mundo quer, que seja em primeiro lugar, ela vai ser em último lugar. E aí as pessoas me dizem, Sabrina, mas isso dá muito trabalho, mas isso é muito difícil. Realmente, não é uma tarefa fácil. É trabalhosa, exige o nosso esforço, mas o resultado ele é muito mais consistente e sustentável ao longo do tempo, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa pensar por que o nosso produto, o nosso serviço chamaria atenção? O que eu posso fazer para atrair a atenção de muitas pessoas, né? Quando a gente fala na questão de resolver problemas afetivos que podem estar interferindo no desempenho sexual, que pode estar interferindo na produtividade no trabalho, enfim, N outros fatores, não vou entrar aqui em questões tão específicas, mas o que a gente pode fazer, o que o nosso serviço pode atrair de pessoas? O que a gente pode falar, fazer que chame a atenção das pessoas? Se eu falar, faça terapia, você se separou há pouco tempo? Faça terapia. Isso vai atrair quantas pessoas? Vai atrair pessoas a pular stories, a passar o meu anúncio para cima, a não entrar em ação, a dizer, mais uma, né? E aí, isso vai cansando as pessoas, porque as pessoas não estão nas redes sociais para comprar. Elas estão aí como uma forma de entretenimento, né? Então, sempre que a gente vai comunicar, a gente precisa chamar a atenção. E para isso, depois a gente vai fazer atividades que despertam essa empatia que a gente pode ter com o outro para conseguir desenvolver tudo isso com assertividade. Então, a primeira coisa é chamar a atenção das pessoas, como com alguma coisa de interesse delas. Então, se eu disser, por exemplo, você que está sofrendo com uma separação, se sentindo sozinha, que tal vir conosco num evento onde diversas mulheres estão passando pela mesma situação e superando de uma forma incrivelmente rápida e assertiva, né? Então, vocês veem que, uau, eu quero isso. Então, isso vai chamar a atenção das pessoas. E quando você divulga um evento dessa forma, você vai ver que muitas pessoas vão se interessar, tá? E depois a gente vai ver o porquê que o funil de vendas, por que afunila tanto as vendas, tá? Então, quando a gente comunica algo assim, isso chama a atenção de muitas pessoas. Então, é normal que muitas pessoas se inscrevam, que muitas pessoas comentem eu quero, que muitas pessoas cliquem, né? Porque isso chamou atenção. E essa é a função, é atrair o máximo de pessoas possível. Depois a gente vai para o nosso segundo item do funil, que é despertar o interesse, né? Ou seja, então, né, se você entrar na casinha, eu deixei ali a imagem na casinha, que é realmente fazer a pessoa entrar na nossa casa, né? Conseguir despertar o interesse dessa pessoa. Então, se você realmente quer participar desse grupo, se cadastre abaixo e confirme o seu e-mail. Ou seja, a pessoa vai ter que fazer alguma coisa para entrar nessa casa e mostrar que realmente aquele anúncio não só chamou a atenção dela, como ela passou para o próximo passo,
que é o cadastro, por exemplo, né? Ela entrou na nossa casinha e é uma pessoa que realmente está interessada no que a gente tem a falar. E aí, se o que a gente tem a falar não despertar um desejo para aquela pessoa, provavelmente ela vai ficar por aí. Ela não vai ir para a palestra, ela não vai ir para o seu evento, ela não vai ir para a consulta que ela marcou. Então, a gente precisa criar o desejo. Como que a gente desperta o desejo numa pessoa? Falando justamente das soluções dos problemas dela. A gente sabe, nós somos os especialistas, nós sabemos como a terapia pode resolver o problema de uma baixa autoestima, como pode resolver o problema de uma dependência afetiva, de uma separação, de uma solidão, de uma depressão, de quaisquer outros transtornos, né? Então, nós temos essa solução nas nossas mãos, mas aquela pessoa, ela não sabe que nós necessariamente conseguimos resolver o problema dela, né? Que nós temos essa solução. Então, a gente precisa criar o desejo, fazer ela entrar num estado que seja desejado por ela, né? Quando a gente chamou a atenção através da dor dela. E quando a gente vai despertar o desejo, a gente precisa transportar aquela pessoa para um estado desejado. Como que a gente consegue isso? Através da imaginação, através do pensamento, através das estruturas cognitivas que ela mesma pode ativar nela. Então, a gente pode usar palavras como: imagine-se você conquistando um novo amor. Imagine-se você livre de caras que só querem se aproveitar de você. Ou seja, ela quer se ver livre dessa pessoa, né? Então, tudo isso vai fazer com que ela entre num estado desejado. Eu trabalho com a psicologia aplicada ao emagrecimento, né? Tanto online quanto no presencial. Então, como seria transformar isso num estado desejado? Imagine se você, daqui 6 meses, não sentindo vergonha de colocar um biquíni para ir para a praia. Daqui 6 meses, essa pandemia vai passar. Imagine se você conseguindo ter liberdade para passear pela praia, para caminhar na beira do mar com roupa leve, sem precisar se esconder por trás de panos, né? Mesmo naquele calorão do verão. Então a gente vai entrando através da nossa comunicação num estado que a gente sabe que aquela pessoa deseja estar, né? Imagine se você na frente do espelho, né? Sem constrangimento, se sentindo bem com a imagem que reflete, que você vê, gostando do que você vê, né? É muito diferente da gente falar sem concretude. Por exemplo, imagine-se plena no verão, né? Então é muito diferente. A gente tem que ser o máximo de específicos nessa geração do desejo, né? É um desejo que todo mundo tem. A gente não precisa ser hipócrita de entender que a gente está colocando aquilo na cabeça das pessoas. Quem não quer ter um corpo que se sinta bem, que tire a roupa, que tire esses casacos, que hoje está bem frio aqui no Rio Grande do Sul. Talvez no dia que você vai assistir, você vai estranhar essa minha roupa, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul hoje está bem frio. Então, quem não quer, quando tirar toda essa roupa aqui, lá em janeiro, fevereiro, se sentir bem na praia, né? Sem aquelas dobrinhas caindo por fora das calças jeans, sem a celulite aparecendo. Então, para isso, a gente precisa despertar esse desejo para a pessoa entrar em ação. O que é entrar em ação? É clicar, é fazer, é concluir, é comprar o nosso produto, né? Enfim, é entrar em ação. Qual é a ação que a gente quer? É vender, é fechar o contrato, é conseguir apresentar de fato aquele método, aquelas técnicas para aquela pessoa que a gente sabe
que chamou atenção, não é por nada, que se interessou, não é por nada, que tem aquele desejo que a gente tenha solução e que precisa entrar em ação com a nossa ajuda, comprando, né, o que a gente tem para oferecer. E aqui vem uma crença, principalmente dos psicólogos, muito forte, em que vender é feio, vender é passar perna, vender é coisa de gente do mal, né? Então é ludibriar, e não é isso. Persuasão não é ludibriar uma pessoa, não é enganar uma pessoa, muito pelo contrário, para a gente conseguir executar todo esse funil de vendas, a gente tem que ter um produto muito bom, né? E um produto que de fato resolva o problema do cliente. Porque senão, ok, ele vai chegar aqui no topo do funil, ele vai comprar, mas ele vai pedir o reembolso, né? Porque aquele produto não é bom. E não é isso que a gente quer. A gente quer que esse cliente fique, que esse cliente resolva seus problemas com a gente, né? Que a gente seja diferença na vida dele, que a gente faça essa diferença e que a gente continue ajudando mais e mais pessoas, tá? Então, até aqui, você entendeu que existe um funil de venda. E essa é a estratégia número 1 para a gente chegar no nosso caixa, para a gente conseguir o dinheirinho que a gente quer, né? Ajudando as pessoas. Então, se você chegou até aqui ainda com a crença que vender é feio, tira essa crença, escreva num papel bem grande. Quanto mais eu vender, mais eu vou ajudar as pessoas. E repete isso. Quanto mais eu vender, mais eu vou ajudar as pessoas. Mais pessoas vão ser ajudadas por mim, mais pessoas vão estar felizes, mais pessoas vão conseguir ser mais saudáveis, terão menos vergonha do seu corpo, por exemplo. Tá? Aqui na minha situação. Foi assim que eu, na psicologia, consegui tirar essa crença horrível que já me colocaram, talvez, desde a faculdade, né? Que a gente não podia ser marqueteiro, que a gente não podia oferecer nosso produto, né? Tudo isso. Mas a gente sabe o quanto a psicologia faz a diferença na vida das pessoas. Então, é esse o nosso objetivo. Se você chegou até aqui, e ainda tem essa crença, escreva isso no papel e jogue no lixo de uma vez por todas. E vamos seguir. Bom, outra etapa é justamente a gente entender o papel da nossa história. Como vocês bem conhecem, né? Steve Jobs, fundador da Apple, é o cara que é o suprassumo top número 1, né? Para chegar nessa paixão, no que faz o coração vibrar, né? E ele diz o seguinte: pessoas que têm uma paixão podem mudar o mundo para melhor. E é isso que eu acredito. Quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, quando a gente é apaixonado pelo método, pelo nosso produto, a gente consegue, através dele, mudar esse mundo para melhor. Então, a partir disso, pense aí qual é a sua paixão. O que faz o teu coração bater? É através disso que você vai contar a sua história. O storytelling é uma técnica muito usada por grandes especialistas no marketing digital, em grandes empresas, em grandes discursos, né? E é isso que você vai aprender agora, tá? Então, esse é o livro que eu indico da Carmine Gallo, tá? Storytelling. Então, conta a história de diversos storytellings ali pelo mundo, tá? E o que você vai fazer? Você vai contar a sua história, mas por que, Sabrina? O que a minha história tem que ver com o marketing digital? Bom, as histórias é o que mais conectam com as pessoas. Se você ouve história desde a barriga da sua mãe, provavelmente, né? Quando ela já conversava contigo lá, quando você ainda era tinha 0,6 centímetros, você já estava ouvindo histórias.
Boas histórias, elas acendem a nossa chama interior, elas educam, elas simplificam o que é muito complexo de se entender. Elas também nos motivam, criam movimentos e fazem com que realmente as pessoas entrem em ação. Contar histórias é tão necessário quanto o pão. Não podemos nos imaginar sem isso, porque somos uma história. Spencer Raymond, em 2005. Então, a gente precisa aprender a contar a nossa história. E através desse checklist, você vai pegar agora papel e caneta e já vai começar a colocar a mão na massa. Então, você vai pensar ali na sua história, nas coisas que você já superou. O que é a história? Não é ganhar pelo maior sofrimento. Não é o maior sofrimento que vai conquistar o público, e sim as superações. Todos nós tivemos sofrimentos, dos menores aos maiores, dos mais terríveis aos mais simples, mas todos nós, de alguma forma, sofremos. E é a partir disso que você vai olhar para a sua história, se inspirar em você mesmo, e contar essa história. Durante essa história, possivelmente venham historinhas de vitimização, de fracasso, os mimimis que eu chamo muitas vezes, né? E aí, durante o conto da nossa história, a gente precisa nos ouvir e entender qual é a historinha que a gente está se contando a nós mesmos. Tá? Quando a gente identificar essas historinhas dentro da nossa história, a gente vai reformular e reescrever essa história. Como, por exemplo, eu fracassei aos 16 anos num relacionamento em que aí, quando a gente percebe que a gente está entrando nesse sofrimento de uma forma a se vitimizar, a se colocar esse sofrimento em evidência, o que eu aprendi com isso? Isso foi difícil, isso doeu pra caramba na minha história, mas a partir disso, o que eu pude aprender? O que eu superei? Qual foi a lição valiosa que eu tirei disso tudo? Na sua vida, provavelmente, você não tem uma única história. Você tenha muitas histórias para contar. E é isso que vai conectar cada vez mais com o seu público, com a sua audiência, com as pessoas que você quer atingir. Certo? Então, uns minutinhos ali para você fazer esse checklist e escrever a sua história. E se você quiser seguir assistindo a palestra e voltar depois para fazer isso também, tudo bem. Se não, deixa um pause aqui e volta assim que você terminar. Depois disso, a gente também precisa nos avaliar, né? O autoconhecimento é uma estratégia poderosa de crescimento, né? Então, a gente vai fazer a nossa análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Análise SWOT, ou mais conhecido no Brasil, né? Como FOFA, né? As forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. Ela foi criada nos anos 60 por Albert Humphrey na Universidade de Stanford. Por lá, esse era um consultor de empresas, ele liderou projetos importantíssimos, né? Analisou, reuniu esses dados de pesquisa e cruzou sistematicamente os dados das 500 maiores corporações relatadas pela revista Fortune na época. Para isso, utilizou um método que rapidamente se transformou num exercício, e é esse que a gente vai fazer agora e que é aplicado no mundo todo, em muitas empresas, pequenas, grandes, multinacionais até, tá? É um sistema simples de análise, você vai conseguir verificar, né, uma posição estratégica da sua empresa, do seu negócio, do seu marketing, do seu posicionamento, para conseguir tomar melhores decisões que envolvem tanto a energia interna quanto a externa, né? Do que a gente não tem controle do mercado,
por exemplo, da política, da economia, né, do país. Então, aqui, o que você precisa fazer? Você vai separar 4 quadrantes ou 4 post-its, se você gosta de trabalhar com post-its, você vai separar 4 post-its e você vai reunir forças e fraquezas. O que é forças e fraquezas? Corresponde ao teu campo interno. O que tu tem controle? Reconhecer as suas vitórias, os seus passos, né? Ou seja, para mim, na minha história, eu sempre precisei sair do zero. Eu nunca tive um capital para investir. Quando eu me formei, eu tinha contas para pagar, né? E eu quis colocar um consultório. Eu não tinha dinheiro, fui desligada, né, da empresa, porque eu não era mais nem estagiária e também ainda não era psicóloga, até vinha o CRP. E aí, para isso, a gente cria um abismo, né? Foram, acho que 3 meses assim, que eu disse, cara, eu não sou nada. Eu não sou nem psicóloga, porque eu não posso trabalhar ainda como psicóloga. E eu não sou nem estagiária, porque eu não tô mais estudando, né? E aí a gente precisa entender. A gente sempre saiu do zero, né? A minha família é uma família simples, humilde. A gente nunca teve riquezas, patrimônio, capital, grandes investimentos, né? Então a gente sempre saiu do zero. O que a gente tem até hoje é porque a gente conquistou saindo do zero. Então eu disse, bom, como que eu vou conseguir recursos saindo do zero, né? Então a gente coloca ali as nossas forças, o que na nossa história a gente tem como vitória. Naquela época, a minha força principal era mão na massa, ou seja, um ex-namorado meu já foi fazendo as paredes do consultório, enquanto isso eu já fui ligando para escolas, falando que eu, né, da minha formação, que eu estava entrando no mercado, tinha um projeto, montei um projeto, gostaria de mostrar o projeto. E isso foi indo. Nesses 3 meses, quando eu recebi o meu CRP, eu já estava com a estrutura montada. E eu já estava, mas eu estou agendando visitas para depois do dia, foi no dia 11 de março, não, 11 de... foi lá pelo final de março que eu recebi a carteirinha. E então eu comecei a o quê? Agendar entrevistas a partir do dia 1º era em abril. Eu sei que demorava, eu marcava de um tempo, então era daqui um mês, por exemplo, né? E com isso eu fui ganhando tempo e quando eu já comecei com recursos. Eu já comecei com dinheiro para pagar o meu condomínio, já comecei com dinheiro para pagar o aluguel, com os recursos que eu mesma tinha captado do zero, né? Então, sempre quando eu penso em abrir um negócio novo, em empreender novamente num negócio diferente, eu lembro disso. E essa força me dá âncora para seguir em frente. Então, eu sei que eu já comecei do zero, né? Eu já comecei até do -1, né? Tendo dívidas para pagar, porque quando a gente entrou na sala, aluguei a minha primeira sala, eu tinha os móveis para pagar, né? Então, tudo isso foi coisas que me deram força para sempre seguir em frente. Quando eu comecei nos negócios digitais, a mesma coisa, eu disse, como assim? Eu não tenho dinheiro para pagar uma plataforma, eu não tenho dinheiro para pagar uma edição, eu não tenho dinheiro para gravar um curso, eu não tenho dinheiro para investir nesse negócio agora, eu não vou tirar do consultório para investir no digital, e se isso não der certo? E aí, quando a gente foca muito no si, a nossa autoconfiança acaba indo lá para a sola do pé. E a gente precisa, por isso, ancorar nas nossas forças, né? Então, o que é que eu posso fazer para conseguir esse recurso, para fazer esse investimento, para abrir esse novo negócio online e conseguir expandir também no mercado online, né? Aí a gente precisa ir para um próximo passo, que é reconhecer as fraquezas. O que a gente fez de errado? O que a gente fez que não deu tão certo? Na minha história, eu fiz muitas parcerias que não deram certo. Onde
eu entregava muito da minha parte, mas não tinha essa reciprocidade. Então, eu já fui para esse investimento online com pé no freio em termos de parcerias. Ou seja, claro, isso pode ser um conteúdo para uma outra palestra já, né? Parcerias que dão certo. Então, essa parceria, ela tem que ser uma troca. Ela tem que ser um ganha-ganha. Então, uma das minhas fraquezas era parcerias que não deram certo, né? Depois disso, o próximo passo é analisar em relação ao mercado. É o que a gente não tem controle, que são as oportunidades e que são as ameaças. Ninguém esperava por uma pandemia em pleno início, primeiro semestre de 2020. Chegou ali no início do ano, todo mundo tinha suas metas bonitinho, seu plano de crescimento, e aí veio o coronavírus e pá, derrubou tudo. Ninguém mais tinha metas concretas, ninguém mais sabia o que fazer, todo mundo se viu desesperado em meio de uma crise, né? Ou seja, isso a gente não tem controle, a gente não tem controle das pandemias, a gente não tem controle dos recursos econômicos que o Estado vai nos mandar, dos recursos econômicos de crescimento, de aceleração da economia do Brasil, a gente não tem controle sobre isso, né? Então, isso pode ser uma ameaça, né? É uma ameaça, na verdade, né? Toda essa situação econômica, a crise, o coronavírus, tudo isso é uma ameaça. Ok, a gente não tem controle sobre ela. Mas quais são as oportunidades que essa pandemia nos trouxe? Muitos negócios precisaram se reinventar, muitos negócios grandes precisaram se reinventar, e isso nos trouxe um poder de análise, de crescimento dentro do mercado muito maior do que se nós tivéssemos, por exemplo, ficado naquele plano de ação, estáticos. Possivelmente nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui conversando contigo, porque eu estaria envolvida lá nos meus outros projetos. E isso vem como uma oportunidade que esse mercado nos traz, que essa questão nos dá, tá? E toda ameaça, toda essa situação sempre vai trazer oportunidades, né? Quem aqui já está conseguindo ver a oportunidade de se reinventar, de ter uma nova renda, de complementar a renda, ou simplesmente de começar a trabalhar com psicologia, mesmo sem ter dinheiro para sublocar um consultório, ou muito menos para alugar uma sala, comprar mobiliário, enfim, tudo isso, né? Então, a psicologia online nos dá, sim, uma oportunidade muito grande de crescimento a curto prazo e a gente precisa aproveitar, tá? Então, esse é o quadro da nossa análise SWOT, tá? As forças, as fraquezas, que são conceitos internos, e as oportunidades e as ameaças, que são conceitos externos, que a gente não tem controle, mas que a gente pode aproveitar para diminuir o impacto dessa ameaça nos nossos negócios, tá bom? Seguindo, então, a gente também precisa entender a importância da concorrência. Para que a gente precisa olhar para a concorrência? Não é para quebrar com a concorrência, não é para derrubar a concorrência, não é para nada disso, é para aprender. Então, aqui eu vou disponibilizar para vocês uma ferramenta, tá? Que é Big Spy. Ela é uma ferramenta que vai nos ajudar a entender o que os nossos concorrentes estão fazendo. Não para a gente criar inveja, não para a gente querer derrubar, nem para se sentir menor que ele ou que a gente nunca vai conseguir atingir resultados assim. Não, o que eles estão fazendo que eu também posso fazer? Do que eles estão fazendo eu não gostei. Não gostei, não me identifiquei, não gostei do jeito que ele falou, não gostei do jeito que ele escreveu, não gostei do jeito que ele colocou a imagem, não gostei. Então, vou tirar fora. Isso se chama um processo de modelagem, que é muito diferente do processo de copiagem,
tá? Não, nós vamos modelar. O que a gente gostou, a gente aprimora. O que a gente não gostou, a gente tira fora e não sai falando mal do coleguinha, ok? Então, essa é a análise de concorrência. Aqui, a gente vai entender também a popularidade das redes sociais. Então, em 2019, né, o Instagram atingiu ali o ápice da sua fama, né? E como a gente vê, redes sociais, elas vêm e vão a todo momento, elas nascem e morrem, como a gente pôde ver o Orkut há pouco tempo, né? Sumiu do mapa, de uma hora para outra, não existiam mais. As nossas histórias, as nossas fotos, tudo, a gente, quem não salvou, perdeu, né? Não tem mais. Então, muitas pessoas hoje, sim, por ser uma forma fácil de resultado, constrói os seus negócios na terra dos outros, num terreno alugado, né? Que é o quê? Que são as redes sociais. Então, a gente precisa entender o papel disso tudo para a gente crescer, mas não para a gente depositar todas as nossas fichas aí, certo? E se a gente escolher depositar as nossas fichas aí, em quais a gente vai depositar as nossas fichas? Adianta hoje a gente criar um negócio baseado só em fanpage no Facebook, sem criar um perfil no Instagram? Não. Hoje a popularidade do Facebook está em 30%, né, uma média ali de 30%, enquanto o Instagram está em 80%. Então, a gente precisa sim ter uma conta de gerenciamento no Facebook, mas contar só com isso é um tiro no pé, né? A gente precisa entender o papel do Instagram também. Então, o Instagram cresceu muito, né? Uma das plataformas hoje preferidas. Esses dados não sou eu que estou tirando da minha cabeça, da revista Super Interessante, através de uma pesquisa, né? Muito boa em relação à popularidade, ao crescimento das redes sociais desde 2004, aonde a gente vê que, bom, o Facebook lá em 2007 teve o seu pico de fama, né? Teve o seu pico de popularidade, né? Aqui. Então, teve o seu pico de popularidade, mas foi caindo, né? E foi crescendo, sim, muito por causa dos anúncios, mas não atingiu mais um novo pico, né? Então, nesse sentido, a gente precisa entender qual é a rede social mais importante nesse momento. O Instagram, em 2019, atingiu seu segundo pico, né? Atingiu seu segundo pico, Instagram, em 2019. Qual foi o primeiro pico do Instagram? Foi quando o Instagram ele começou a ser uma ferramenta de fotógrafos, né? Então, foi onde ele começou a crescer, e teve o seu pico agora em 2019, seu pico de crescimento. Aqui, a gente tem outras redes sociais, o Snapchat, né? Ele cresceu e uma das contribuições do Snapchat foram os stories do Instagram. Então, a gente precisa entender o quanto as redes sociais são importantes hoje para essa evolução do nosso negócio, né? O Twitter, ele teve um pico lá em 2013, enquanto o Instagram, olha, era pequenininho, quem usava eram os fotógrafos, né? Era uma rede social de pictures, né? De fotografias, então, e continua hoje sendo, né? O Instagram é muito visual e veio dessa herança, né? Do uso dos fotógrafos. E 2015, então, o Snapchat e o Facebook tiveram o seu picozinho, né? E contribuindo, então, hoje para o Instagram. E eu diria já que isso já está desatualizado, porque a gente já tem uma nova rede social, que é o TikTok, por exemplo. O TikTok hoje ele é uma rede social muito de entretenimento, de vídeos engraçados, mas que se nós pegarmos o conceito disso e trouxermos para o Instagram
para os nossos negócios, a gente pode tirar proveito disso. O TikTok é uma rede social de conteúdo? Não. Se a gente gravar vídeo de conteúdo lá, ninguém vai dar bola. Porque lá o pessoal tá lá porque quer rir, quer se divertir, quer ver coisa engraçada, quer descontrair. E se nós formos com conteúdo palestra para lá, nós não teremos essa mesma representatividade. Então, que tal usar esse conceito do engraçado, do entretenimento, para os nossos negócios nas redes sociais que são mais importantes hoje para ele, que é o quê? Hoje é a entrega de conteúdo. Qual é a rede social hoje melhor para que a gente possa entregar conteúdos? 95% das pesquisas mostram o quanto o YouTube é importante para isso. Então, o YouTube é a maior rede social no Brasil e tem um crescimento de mais de 58% dos usuários brasileiros nos últimos anos, tá? Então, segundo uma pesquisa, 95% dos respondentes afirmam que o site de vídeos é a plataforma mais usada. Então, para mim, não que eu queira te dar a resposta, tá? Mas se você tiver hoje que começar a produzir conteúdo, começar o seu marketing de conteúdos, começa pelo YouTube e distribui através do Instagram, né? A gente vê que o YouTube ele tem uma longa performance de resultados. Aquele vídeo que você postou lá em 2013 ainda está sendo assistido em pleno 2020, né? E enquanto no Instagram é uma cauda muito curta, a gente tem pouco espaço. Pesquisas apontam que em menos de 20 horas o seu post já era, né? Então a gente precisa entender o papel dessas redes sociais e conseguir tirar o máximo de proveito delas. E agora você vai fazer um check-up no seu Instagram. Se você não tem conta, você vai criar em instagram.com, bem facilzinho, com o e-mail, vai criar uma senha, criar ali uma conta e vai seguir esses passos, né? Então, você vai escolher uma foto para o seu perfil. Sabrina, que foto eu coloco no meu perfil? Eu amo cachorrinho. Posso pôr uma foto com o meu cachorrinho? Se você é psicóloga e não trabalha com pets, você não tem que ter uma foto sua e do seu cachorrinho no seu perfil profissional, ok? Todo mundo sabe que pessoas gostam de se conectar com pessoas. Então, a minha sugestão não é uma regra, mas é que você escolha uma foto do tipo retrato para colocar ali nas suas redes sociais. Uma foto do tipo retrato, meus amigos, não são selfies no Instagram, tá bom? Então, você vai escolher uma foto e vai usar como uma foto de perfil. Ah, mas eu não tenho foto bonita. Vai lá no fotógrafo, 10, 20, 30 reais uma foto, bate e usa aquela, tá? Eu tenho uma empresa, Sabrina, coloco a logomarca. Se tu tem uma empresa, fica mais aceitável ter uma logomarca, visto que tu tem todo um branding por trás disso, né? Mas depois a gente vai ver formas de humanizar isso, mesmo que a sua empresa, mesmo que seja uma empresa que tu esteja desenvolvendo a marca e as pessoas te conhecem pela marca da empresa, tá? Nome, como que deve ser? É longo, é curto? Então, você vai abrir ali na edição de perfil e você vai escolher um nome que seja fácil de digitar, que as pessoas digitem, que as pessoas lembrem, né? Quanto mais curto, melhor. Quanto menos caracteres, melhor. Quanto menos caracteres especiais, então, como underline, como ponto, como melhor, tá? Então, psicóloga Sabrina Pedron, por exemplo, é o meu Instagram, tá? Então, vai lá, @psicóloga Sabrina Pedron. Já disse que eu sou psicóloga Sabrina Pedron. Ou poderia ser só Sabrina Pedron. Ou poderia ser, por exemplo, alguém da estética, uma estética essência, o nome da estética,
né? Poderia só ser Estética Essência. Ou eu tenho lá a Fernanda da Estética Essência. Aí ela coloca Fernanda underline Estética Essência. Não é preciso, tá? Quanto mais curto, melhor, certo? Quanto mais legível e mais curto, melhor. Esse campo, ele não é pesquisável, tá? Depois vocês vão ter o nome no campo encontrável, tá? Aí vocês podem colocar estética facial, se vocês têm um nicho, por exemplo. Aí vocês têm lá um nome do usuário, longo ou curto. O que eu coloco, Sabrina? Meu arroba é o quê? O que eu coloco? Quanto mais legível, quanto mais fácil de lembrar, melhor, né? Ah, meu nome é Ruidinei da Silva Santos. Rui, né? O meu é Maria Antônia Cecília da Silva. A Mari, enfim, você pode usar o seu apelido, como as pessoas te chamam, tá? Você pode usar essa abreviação. Ah, eu não quero colocar psicologia inteiro. Coloca psi, já vai entender que é dessa área, né? Então, tudo isso é uma escolha de vocês, não tem certo ou errado, mas são dicas que vocês podem seguir, tá? O site, onde diz a questão site, é o único link clicável que vocês podem colocar no Instagram. Então, não adianta vocês escreverem um textozão super incrível, com uma chamada para ação para clicar num link lá no texto, porque aquele link não vai ser clicável e nem copiável. Então, você precisa deixar esse link ali na sua bio de uma forma que seja estratégica, tá? Falando em estratégica e link clicável, a sua bio precisa estar estratégica. Ela precisa esclarecer exatamente o que você faz. Quando a pessoa chegar no seu Instagram, a pessoa precisa entender: uau, ela entende de transtornos alimentares e ela trabalha com emagrecimento. Então, ela vai conseguir me ajudar a eu chegar no resultado que eu quero, mesmo enfrentando crises de compulsão alimentar, né? Então, a pessoa já é essa mesmo que eu preciso e vai marcar a consulta então contigo, tá? Ou seja, essa bio ela precisa ser estratégica e convidativa. O link você pode inclusive usar para pôr o link do seu WhatsApp. Marque sua consulta, né? Qualquer dúvida, chame no WhatsApp, converse comigo aqui, né? Vocês vão explicar o que vocês fazem e vão chamar para a ação. Que tipo de conta eu crio? Eu tenho uma conta pessoal, eu não quero abrir, eu quero deixá-la privada, enfim. Qual é o tipo de conta? A gente tem conta pessoal, conta comercial e conta de criador de conteúdo. A gente tem hoje, né? Então, a gente precisa entender qual é o objetivo que a gente está no Instagram. A gente está no Instagram para achar namoradinho, a gente vai fazer uma conta pessoal. Se nós estivermos no Instagram para fazer negócios, nós vamos ter uma conta comercial. Se nós estivermos no Instagram apenas para criar conteúdo sem intenção de vender, anunciar, a conta pode ser de criador de conteúdo, tá? Informações do perfil, a gente precisa ter muito cuidado para não deixar aquele e-mail que a gente nunca acessa, para a gente não deixar aquele telefone que a gente até já trocou, tá? Então, verifiquem se as informações de perfil estão atualizadas, tá? Os destaques. Quantos destaques colocar? Encher de destaque? Qualquer conteúdo que tu faça no Stories, colocar no destaque? Bom, especialistas nos falam que a maioria das pessoas, quando chegam num perfil, não vão olhar todos os destaques e muito menos se tiver muitos para trás. Então, o ideal é que você use 3 ou 4 destaques de forma estratégica.
O que é usar destaques de forma estratégica? É colocar ali o trabalho que você faz, então coloca alguns depoimentos, você pode colocar conteúdos, né? Conteúdos específicos, dicas. Pode criar as capinhas, né? Muito fácil hoje no Canva. Depois eu vou te ensinar a criar esse conteúdo artístico de uma forma rápida, simples e profissional, né? Então, você pode usar tudo isso estrategicamente. Ai, Sabrina, mas eu não queria que a minha concorrência visse o que eu tô postando. Isso é muito comum, eu escuto muito dos psicólogos que eu dou mentoria. Ai, Sabrina, quando eu vi, só tem psicólogo me seguindo, querendo ver o que eu tô postando. Parem com essa mentalidade. Parem, continuem produzindo conteúdo de valor, tá? Em nenhum momento, se você tem intenção de atrair pessoas com as suas redes sociais, você deve deixar o seu perfil como privado. Ah, Sabrina, mas eu me lembro que uma vez tu comentou que tu deixou o teu perfil como privado. Sim, porque eu estava enfrentando ataques de robôs de todos os lados, de fakes, de todos os lados. Então, eu precisei dar uma privada no perfil para ver se eu conseguia diminuir o impacto dessas ações, tá? Mas, contra a regra, não é para deixar o perfil privado, né? Tu quer atrair pessoas. E aí, eu só vou aceitar se tu não é psicóloga. Fulana de tal aqui, Aline, mandou um convite para me seguir no Instagram. Ela não é psicóloga, ela não é concorrente, ela não é uma pessoa que pode estar aqui para me copiar. Então, tá, ela eu vou aceitar. Tem aqui a Fábio. A Fábio é psicóloga. Deve estar aqui só para ver o que eu vou postar para me copiar e fazer no dela depois. Não, a Fábio, então não vou aceitar esse perfil. Gente, o objetivo não é esse, tá? Definitivamente, o objetivo não é esse. Se tu tiver com essa mentalidade, mais uma vez, escreve no papel, rasga tudinho, bem picadinho e joga lá no lixo antes de seguir, tá? O conteúdo, se é profissional, usa o perfil profissional, né? Se é pessoal, bom, tu vai ver, tu tem controle, né? Tu tem muitos seguidores, tu tem 200 mil seguidores que tu perdeu o controle de quem são essas pessoas no teu Instagram, que tu não pode mais postar nada pessoal, porque senão pode vazar, enfim, as pessoas podem usarem, ou tu tem um bom relacionamento com a audiência a ponto de conseguir mostrar um pouquinho do teu lado pessoal. O que eu digo um pouquinho do teu lado pessoal é assim, leves pinceladas, né? Ninguém precisa saber se tu acorda de manhã com café da manhã, se tu acorda de manhã brigando com o marido, ninguém precisa saber disso. Mas as pessoas gostam de saber, normalmente, como é o teu dia a dia com a tua família, quais são os teus hábitos, como que tu leva a tua vida. Se tu almoça fora, se tu almoça em casa, as pessoas gostam de saber como é a tua rotina, né? Então, outra coisa que bem importante e que eu vou falar porque eu já tive problemas pessoais com isso, é expor pessoas que não gostariam de ser expostas. Por exemplo, pede para o teu marido se ele quer aparecer no teu Instagram. Pede para tua filha se tá tudo bem tu filmar ela, né? Pede para tua mãe se tá tudo bem tu filmar ela. Para os teus amigos, né? Se tu tá compartilhando alguma coisa entre amigos. Se não, pega mal para ti com a outra pessoa, tá? E para evitar problemas, peça, né? Tá tudo bem tu aparecer no meu Instagram, vou fazer um stories agora, tá tudo bem? Se não, se tu puder me dar uma licencinha, eu quero gravar aqui um pouquinho, tá? Então eu faço isso com muita frequência. Os seguidores, bom, isso é a primeira questão, né? Sabrina, como aumentar seguidores? Tem algumas alternativas. Tu pode conquistar seguidores, né? Trabalhando sério, assim como eu tô te ensinando aqui.
ou tu pode comprar ou usar automação, aí fica a teu critério. A minha sugestão é que você conquiste com o suor do seu trabalho. Se tu tem 1.000 seguidores, que tu tenha conquistado esses 1.000 seguidores. Se tu tem 10.000 seguidores, que tu tenha conquistado esses 10.000 seguidores. E não que tu tenha comprado, tá? Isso atrapalha muito. Feito isso, então não adianta a gente só usar as redes sociais por usar. A gente precisa entender das nossas métricas. E como que a gente analisa as métricas? Bom, aqui no Instagram de vocês, vocês vão... Quando vocês clicam aqui, ó, nas 3 listinhas, vocês vão clicar nas informações. E aí, vocês vão ter informações do conteúdo, tá? Ou seja, qual conteúdo teve mais visualização, alcance, de stories e do conteúdo do feed. Vocês vão ter informações em relação à atividade, o alcance, quantas pessoas passaram pelo post, quanto foi impressão. Qual é o dia em que tu tens mais interações no seu Instagram? Na minha, sábado, por exemplo. E segunda, terça, quarta e quinta se mantém uma taxa abaixo da média, né? E no sábado eu costumo ter uma maior interação das pessoas. Então, aquele conteúdo interativo eu vou deixar para fazer no sábado, né? Enquanto nos outros dias eu vou postar outro tipo de conteúdo, porque o meu público talvez é mais ocupado, né? Não sei. Enfim, aqui tá me mostrando isso, tá? E aí depois vocês vão ter as informações do público, ou seja, o crescimento que vocês estão tendo. Quantas pessoas começaram a seguir você e quantas pessoas pararam de seguir você. Aí aqui as pessoas acabam se desesperando. Ai, Sabrina, perdi seguidores e agora, meu Deus, tem 20 pessoas deixando de me seguir por dia, meu conteúdo não tá bom, meu perfil não é legal. Não, você precisa entender que o teu perfil, o teu conteúdo não vai chegar para todo mundo e pode ser que realmente não agrade todo mundo. E que se as pessoas saíram, se teve aqui, ó, deixaram de seguir você, 31, né? Se 31 pessoas deixou de seguir o meu perfil, é porque esse conteúdo não é para elas. Que bom! Porque assim eu vou conseguir chegar nas pessoas que realmente querem ficar aí, tá? Tudo bem se deixou de me seguir, tá bom? Não é para vocês saírem por aí hackeando, vendo, ai, quem que deixou de me seguir? Ah, vou virar a cara para essa pessoa. Não, o objetivo não é esse, tá? O objetivo é crescer com as métricas. E aí, aqui eu tenho a contribuição de uma grande parceira minha, que é a Nara Prado, que ela é expert em dar dicas para o Instagram, tá? Então, aquele feed bonitinho, aquelas coisas fofinhas que vocês querem ver, sigam aqui o perfil dela, é naraprado.marketing, que ela tem muitas dicas para dar para vocês, tá? Diariamente no Instagram dela. Então, como avaliar se um post teve um bom resultado? Então, vocês vão abrir o post, tá? E vocês vão clicar em ver informações. Aqui tem as setinhas, exatamente essas que vocês estão visualizando aqui. A primeira corresponde ao número de curtidas, quantas pessoas curtiram o post. O segundo, quantas pessoas comentaram no post. O terceiro, quantas pessoas compartilharam o post. E o último, quantas pessoas salvaram aquele post. Aí, essas aqui são as métricas mais importantes, tá? Que vocês têm no Instagram. Quanto mais as pessoas salvarem o teu conteúdo, mais o Instagram vai entender que aquele conteúdo é relevante, que as pessoas não querem perder. Por isso que elas estão salvando, tá? Aí, aqui é quantas visitas no perfil, quantas pessoas visitaram o teu perfil através desse post, tá? Por quê? Porque viu na fulana que compartilhou, aí clicou e foi ver também. Tudo isso vai gerando visitas e alcance. Quantas contas únicas visualizaram o teu post, tá?
Aqui, 35% em relação ao alcance total de pessoas que visualizaram o post, mas que não seguem o teu perfil. Então, tem esse percentual aqui que viram os posts, que não seguem o teu perfil. Pode ser que seja o primeiro contato, pode ser que seja algum outro já avançado, contato mais avançado, mas tu tem chances de trazer esses 35% das pessoas para novos seguidores, tá? Então, conteúdo relevante é o que mais tem chances de atrair mais pessoas para seguir você, tá? Aqui, cliques no site. Então, além disso, as pessoas visitaram o teu perfil, foram lá na tua bio poderosa, que eu ensinei a fazer antes, e clicaram no teu site para ver mais, conhecer mais sobre você, tá? Depois a gente tem as impressões totais da página inicial, né? Das hashtags. Então, usar ou não usar hashtags. Muitas pessoas vêm por hashtags, né? Então, também, claro que não é assunto para a nossa palestra de hoje, não é dicas para Instagram, mas aqui na Nara vocês vão conseguir, inclusive, ter essas informações, né? De dicas para o Instagram, de dicas de usar hashtags ou não, tá? Mas tudo isso é o que vai aumentar o teu alcance nas redes sociais. É isso aí que vai fazer o seu perfil crescer de uma forma orgânica. Bons conteúdos. Ninguém salva um conteúdo que não é bom, ninguém compartilha um conteúdo que não é compartilhável, ninguém comenta se não se identificou com aquilo que está aí. Muitas pessoas se identificam e curtem, não necessariamente comentam. Então, por isso que eu digo que não é, para mim, pelo menos na psicologia, esse índice aqui não é o mais relevante, porque poucas pessoas gostam de se expor em vulnerabilidades emocionais, tá? E isso a gente precisa entender, que talvez não é o nosso conteúdo que tá né? Mas a gente precisa entender as razões do nosso público para entrar para essa determinada ação, tá? Depois disso, eu tenho como sugestão também o reportei. Então, aqui ele vai dar um geral, né, de como que tá esse Instagram, do nosso crescimento. Como eu não analisava através do reportei há algum tempo, então o crescimento de seguidores ele não gerou, tá? Mas normalmente ele gera, precisa ali de uma semana para verificar, né, para coletar essas informações. O nível de impressão, de alcance. Aqui tem uns dados bem legais, que é o quê? Visão geral de cliques no perfil. O que é cliques? É a ação. Lembra lá do funil? É quanto essas pessoas já entraram no funil e clicaram, entraram para a ação. Então, olha só, quantas pessoas, por exemplo, clicaram no meu site? Aí é outra questão que eu tenho que avaliar. Como é que está meu site? Ele está conversivo ou ele não está convertendo legal? O que eu posso melhorar, né? Dessas pessoas, ninguém clicou no e-mail. 2 pessoas clicaram em como chegar, então possivelmente 2 pacientes novos que eu tive na semana. Uma pessoa clicou no telefone, em saber o telefone, provavelmente para entrar em contato, né? Ninguém mandou mensagem, né? Ninguém mandou mensagem no dia, nessa semana aí, não. Esse dado aqui não tá correto, ó, eu sabendo do meu perfil. Ou pode ser que, sim, agora entendi, ó, clicou nas mensagens, entrou e clicou nas mensagens. Pode ser, tá? As pessoas acabam respondendo as mensagens, respondendo direto nos stories. Por isso que é importante vocês verificarem lá no stories se os comentários estão ativados, tá? Porque é ali que as pessoas pegam o gancho para conversar contigo no direct, tá? Certo? E aqui as cidades que a gente tem maior popularidade, ó. Então, Caxias do Sul, Flores da Cunha, né? Farroupilha, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Bento Gonçalves, enfim. E aqui também vai nos dar os gráficos da nossa audiência por gênero e por idade também. Então, não adianta, se a gente
quiser segmentar um anúncio, vai adiantar a gente anunciar para homens se o meu público é mulher? Não, eu vou selecionar um público só para mulheres. Adianta anunciar para 16 anos? Não, eu vou anunciar para 25 a 44 anos, né? Então, esses dados nos ajudam a tomar decisões. Quais são os posts que as pessoas mais gostaram? Foto ou vídeo? Bom, os meus são fotos, tá? São fotos e escritos. Geralmente, quem vê os vídeos vê, eu tenho bastante cliques, mas acabam que não bateram ainda as imagens, tá? Então, no meu perfil, os meus dados estão dizendo que os meus posts em imagem, em foto, estão conectando mais com as pessoas. Aqui, e esse dado é importante, ó, uma média de retenção dos stories, tá? Então, quantas pessoas, por mais... O que elas tocam em avançar, ó? Vocês veem, ó, 36 tocaram em avançar, 25, 23. Que tipo de conteúdo é? Analisem pelo comportamento de vocês, né? Quando é um conteúdo que é só imagem ou texto, vocês não avançam ou vocês esperam? Não, todo mundo avança. Então, eu não avalio como, dependendo do conteúdo, como um resultado que, ai meu Deus, ninguém vê meus stories. Não, as pessoas vê, mas elas têm tempo tão escasso quanto o meu e elas pulam assim como eu, né? Clicam para avançar. Um dado importante é quantos saíram, tá? Ó, uma pessoa saiu desse, uma pessoa saiu desse. E essas pessoas que são as pessoas que tendem a parar de te seguir. Por quê? Porque isso aqui não tá interessante para elas, tá? Então, possivelmente alguém que chegou novo, já deu de cara com esse conteúdo no Stories que não conectou, e aí, tchau para ti, tá? Nível de retenção apresenta de cada Stories, mas uma média de 98,3%. Essa é uma média que eu tenho mantido, assim, há um bom tempo, tá? O que eu avalio no avançar? Quando eu conto uma história, quando eu estou conversando com as pessoas em forma de vídeo e as pessoas clicam em avançar, tá? E aí eu preciso entender por que essas pessoas estão clicando em avançar. Elas clicaram em avançar e aumentou as saídas depois do terceiro, do quinto. Então, tudo isso é para vocês avaliarem, tá? Feito isso, vocês vão fazer uma faxina, uma limpeza no perfil com segurança. Por isso que existem aplicativos que vão ajudar vocês a limpar, vai ter esses aplicativos que vai ajudar vocês a limpar o perfil no Instagram. Mas eu não recomendo. Por quê? Porque vocês podem cair num período de bloqueio do Instagram por conta disso. Então, a melhor coisa é adotar critérios e ser exemplos. Então, se você segue todo mundo e não sabe se é recíproco, você pode sim usar essas ferramentas externas, mas com muita cautela, mas muita cautela mesmo, né? Você pode ver pelo nível de interação, pela entrega, né? Quem você está seguindo, está entregando conteúdo de valor, está interagindo contigo. Esses 3 critérios eu costumo seguir. E eu costumo, assim, interagir bastante com as pessoas que mais interagem comigo, tá? Ou seja, ser recíprocos, tá? E depois, para atrair, vocês vão precisar sempre estar refazendo isso, certo? Depois, a gente vai entender a importância do calendário editorial. O que postar, quando postar, quanto postar. Não existe uma receita pronta, tá? Eu vou deixar aqui algumas sugestões para vocês postar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Existem especialistas que dizem que postam 30 conteúdos por dia e existem especialistas que dizem que postam 1. Então, não tem certo ou errado. Você vai avaliar qual é o teu ritmo que você consegue manter os 3 primeiros Ds que a gente falou lá no primeiro slide. Tomar a decisão de postar, né? Ter a constância de postar sempre
e a determinação para postar mesmo aquele dia que tu não tem ideia, tá? Quando eu postava todos os dias, 3 conteúdos por dia, caía muito, dava 5 curtidas, 6. Por quê? Porque o Instagram, ele dividia aquela entrega, então caía muito. Testei também uma vez por dia, tinha terças e quintas, por exemplo, no meu perfil, que não era muito, tinha uma redução, né? Então, tudo isso vale postar quando? Naqueles dias que vocês analisaram lá no gráfico que o Instagram gerou para vocês, que tem mais audiência, que a audiência de vocês estão mais ativas no Instagram, tá? O que postar? Dicas, histórias, problemas e soluções rápidas, fáceis, né? Uma história sempre conecta e tem muitos tipos de histórias, né? O propósito da marca, uma dificuldade que você superou, uma história engraçada, uma história inspiradora, alguma coisa que motive, né? Então, sexta, por exemplo, é muito bom para a gente dar aquele spoiler da novidade que a gente pode lançar na segunda-feira. Então, aqui é alguma sugestão para vocês adaptarem ali no calendário editorial de vocês e não ficarem à mercê do que postar, né? Ai, tem que sair tentando achar alguma coisa para postar, porque eu não sei. E sábado, domingo, tem que postar? Sim, tem que postar, né? Então, as pessoas geralmente estão em off, mas quando abrem, pode se deparar com o teu post. Então, eu sugiro que vocês tenham um conteúdo 7 dias por semana. Precisa ter 3 e 7, 21 conteúdos por semana? Não precisa ter 3 conteúdos por dia para não deixar até exaustiva aquela audiência, a não ser que sejam conteúdos excelentes, muito bons, que realmente vão resolver a dor de cabeça, o cal no pé dos pacientes, dos clientes de vocês, da audiência de vocês. Se não, caso contrário, dicas, histórias, enfim, não precisa ser 3 histórias por dia, tá? Feito isso, o que é importante é vocês separarem um dia para vocês escreverem os seus próprios conteúdos, tá? E para isso, eu selecionei aqui 4 passos que eu considero sempre infalíveis. Quais são esses 4 passos? Primeiro, vocês vão listar as 10 maiores dificuldades dos clientes dentro do nicho que vocês estão trabalhando. Vocês vão pesquisar sobre o assunto. Aqui eu sugiro o Asner The Public. Então, vocês vão abrir o Asner, vão colocar lá uma palavra-chave e ele vai puxar várias coisas que as pessoas estão procurando. Então, diferente do que postar o que você bem entender a qualquer hora, você vai postar o que as pessoas querem saber, porque é isso que elas estão procurando na internet. E aí vocês vão elaborar um criativo, aqui tem vários bancos de dados, esse é o Canvas, que tem inclusive os templates prontos para o Instagram, é só você adaptar. E se você quiser gravar em vídeos, então, os conteúdos, o InShot, ele é super intuitivo, ele não é online, então é um aplicativo que você pode baixar para o seu celular e você pode usar ele ali para editar rapidinho alguma coisa que você precisa, inclusive aqueles vídeos, os vídeo nuggets, né, que todo mundo gosta, que é aquele com a headline, a foto no meio, o vídeo no meio, e embaixo a legenda. Como legendar os vídeos, Sabrina? Bom, se você tem tempo, eu recomendo que você legende. Como que legenda? Tem um aplicativo para legendar automaticamente? Até tem, mas eles não captam bem a fala, tá? Então, sugiro que vocês realmente transcrevam. Isso leva muito tempo. Então, se você não tem tempo e quer usar e quer fazer isso, contrate alguém para fazer isso para você, tá? Se você quiser uma sugestão, no final eu posso te dar. O Rui, nosso suporte técnico, faz isso incrivelmente. E aqui você vai programar as postagens, então. Como eu não tenho.
tô cheia de trabalho, hoje eu nem consegui postar programa. Tem aqui o site, o Plano Online, tu pode colocar ali no computador e fazer isso em pouco tempo, já deixar a semana inteira de conteúdos programados, o mês inteiro, se você escrever o conteúdo para o mês inteiro, tá? Depois, a gente precisa entender o que desse conteúdo que talvez a gente já tenha, mas que a gente fez uma boa imagem, um bom criativo, mas não fez um bom conteúdo, não escreveu sobre aquele conteúdo, que a gente pode reciclar. O que é texto que daqui a pouco a gente pode gravar um vídeo? Isso eu chamo de reciclagem de conteúdo, tá? E para a gente conseguir criar conteúdos ainda melhores, eu sugiro que você faça esse mapa da empatia. Que você coloque o que o seu cliente ideal fala. Por quê? Porque a gente vai conseguir atingir diretamente a persona do seu negócio, tá? Então, você vai identificar o que ele fala, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele ouve, o que ele sente, o que ele quer, o teu cliente. O teu cliente ideal. Se tu tiver dificuldade para imaginar e para criar esse cliente ideal, pense ali numa pessoa que você já atendeu, tá? O que ele procrastina, o que ele vê, quais são as necessidades e quais são as dificuldades dele, tá? Depois disso, você vai criar um post empático. O que é um post empático? Então, você vai conseguir captar aqui nesse mapa qual é a dificuldade dele, o que ele mais precisa, como ele se sente. Então, você que passou por ganho de peso na quarentena e por isso se sente feia e gorda, já imaginou se você pudesse reprogramar a sua mente? O que aconteceria se você se sentisse capaz de emagrecer, mesmo em tempos difíceis? Sim, é possível. Aqui vão 3 dicas que você pode fazer hoje mesmo ali na sua casa. E aí você dá a dica 1, 2 e 3. E me conta aqui qual é a dica que você mais gostou. Eu vou postar isso lá na terça-feira, que eu não tenho uma boa interação com o público. Não, um post assim eu vou fazer no sábado, que o público tende a interagir mais no meu perfil. Na análise de vocês, pode ser que seja na terça, seja na quarta, depende, tá? Muito bem, vamos agora para o final, onde a gente vai aprender a realmente ganhar dinheiro na internet, tá? Eu quero que vocês imaginem 3 hipermercados, tá? Então, não vou falar aqui nomes, enfim, mas 3 supermercados. Então, a gente tem no mercado digital 3 supermercados também. A Hotmart, a Monetize e a Eduz, vamos supor, tá? Essas 3 são 3 mercados, 3 supermercados, 3 lugares que a gente pode ir comprar, tá? A Hotmart é a líder de mercado, então é ela que a gente vai trabalhar. A Hotmart, ela é um mercado onde ela vende infoprodutos. Então, aqui você vai fazer agora, se você ainda não tem, o seu cadastro na Hotmart. Como que é esse cadastro? Você vai rapidinho ali colocar o seu nome, e-mail, né? Criar o cadastro. Vai preencher com os dados de identificação enquanto carrega, né? Vai preencher com os seus dados de identificação e vai, inclusive, enviar os documentos para você receber as comissões, tá? Então, pode enviar com segurança os seus dados de endereço, tudo isso, porque a partir da primeira venda que você fizer, já vai solicitar os seus dados bancários para a Hotmart poder estar transferindo esse valor da sua comissão em 30 dias. Então, quando você for se cadastrar, você vai escolher se você quer vender produtos ou se você vai comprar produtos. Então, a gente vai vender produtos. Então, esse é o mercado digital, é assim que você vai ganhar dinheiro na internet. Não é ludibriando pessoas.
você precisa avaliar, né, esse produto para que você consiga oferecer esse produto exatamente para as pessoas que precisam desse produto e não sair oferecendo tudo para todo mundo, tá? Então, a técnica do melhor amigo é o quê? Vocês vão agora pensar nos melhores amigos de vocês. Quais são as necessidades que eles têm? Passar no concurso, investir dinheiro na bolsa de valores, emagrecer, aprender a cozinhar. Tem o Fabiano, qual é a maior necessidade dele? A Bárbara, qual é a maior necessidade dela? A Vitória, qual é a maior necessidade dela? Né? E aí vocês vão procurar esses produtos ali no mercado, né, da Hotmart, vocês vão se cadastrar e vocês vão dizer: oi, Bárbara, tudo bem? Olha só, como é que você tá e tal? Ai, tudo bem, como é que tá os investimentos? Conseguiu investir? Não, Sabrina, ainda tá muito difícil e tal. Então, vocês vão pesquisar. Bom, um produto, 2, 3 dias depois vocês voltam. Olha, Bárbara, eu andei pesquisando algumas coisas aqui na internet e eu acredito que esse curso possa te ajudar a aprender a investir com mais segurança, vai te ajudar, ou vamos supor que seja emagrecimento, vai conseguir te ajudar a emagrecer de uma forma mais segura, emocionalmente saudável, sem passar por esses estresses que tu estava passando aí semana passada, que tu me contou. Ou seja, tu vai ofertar exatamente o que a pessoa precisa, mas não de qualquer forma, porque tu buscou isso, tu pesquisou, né? Depois disso, depois me dá um feedback se tu conseguiu comprar o curso, enfim, o treinamento, me diz como tá sendo. Pelos depoimentos que eu vi das pessoas ali na página da Sabrina, várias pessoas conseguiram atingir o resultado, várias pessoas estão satisfeitas, então acredito que vai te ajudar também, tá? O que não fazer para vender, tá? Mentir, tirar vantagem. Então, eu ganhei aqui esse produto, mas eu comprei 3 vezes mais caro que tô te oferecendo. Isso é mentira. Você ganhou o produto. E porque você ganhou, você tá oferecendo. Então, isso não é legal, tá? Então, tirar vantagem em cima das pessoas não é legal. Mentir não é legal. Eu fiz isso aqui, tô faturando 100 mil por mês, se você só faturou 5 mil, tá? Não mente que pega mal, tá? Vamos pensar agora em como você vai fazer isso, tá? Baseado no que você aprendeu aqui nessa palestra, você vai parar e você vai colocar ali esses conhecimentos em ação e vai transformar algumas pequenas mensagens que vocês enviariam de uma forma rápida. Vocês podem até salvar em mensagens rápidas no Instagram e no WhatsApp, por exemplo, para que vocês conversassem de uma forma a cumprir com o funil de vendas, mantendo os interesses e vendendo da forma certa, tá bom? Então, chegamos ao final da palestra. Por hoje é isso, né? Então, seja muito bem-vindo, né, ao mundo do Start Digital. Agora você já tem um bom pé de meia cognitivo, né, ali para você começar do jeito certo. Foi um prazer poder estar aqui nesse evento contigo. Eu fico à disposição sempre que precisar. Pode me enviar um WhatsApp, uma mensagem. Me envia também. Eu não sei quem é que está aqui comigo, né? Mas, enfim, me envia também um feedback de como foi essa palestra para você, certo? E também te convido a nos seguir lá no Instagram, o Start Digital, que é um projeto meu e do Rui Carneiro, certo? Agora, você tem algumas alternativas. Seguir, né, com o que você já aprendeu até aqui, que acredito que te dê sim uma boa base para seguir.
e continuar, né, se desenvolvendo com treinamentos específicos. Tem aqui um treinamento gratuito que você pode fazer, que foi o treinamento que eu também aprendi para ganhar os meus primeiros 5 mil reais como afiliada, tá? Não como produtora. Como produtora, eu ganho em torno de 1.000 a 1.600 por semana, mas 5 mil reais foi o que eu faturei no meu primeiro mês de afiliada na Hotmart. Com qual produto? Com esse produto. Com quais estratégias? Com essas estratégias, tá? Então, aliando os dois, você tem muito potencial de, mesmo nesse período de crise, conquistar ali um salário de 10 mil reais. Não só um salário, pode ser que não seja num mês, pode ser que você leve 3 meses para fazer seus primeiros 10 mil, leve 2 meses para fazer seus primeiros 5 mil, né? Eu fiz em um mês, mas, né, não quer dizer que você vai fazer no mesmo tempo. Cada um tem o seu ritmo. Não se apavore com isso. Então, você pode clicar aqui embaixo, eu vou pedir para deixar disponível o link, né? E também vou deixar aqui essa apresentação como PDF, que você pode baixar, clicar e ir direto para o treinamento, tá? Então, é mais uma fase importante para você continuar se desenvolvendo e seguindo nesse mercado digital. Depois, se você gostar, você compra, então, o curso completo, certo? Então, muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por estar aqui comigo até o final dessa aula. Um grande beijo e até mais.